Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje traz muitos elementos e alguns pontos que nos auxiliam na caminhada. É interessante observar que este menino que está bem no centro do Evangelho, ele era tomado por um demônio por muito tempo. O pai chega a dizer, desde criança, ele é atacado e ocorrem várias situações e vai descrevendo o que aconteceu com aquele menino. E o pai, ao ouvir falar de Jesus, leva o menino até Jesus. E aqui a gente pode pegar também a nossa própria história. Nós também temos a gente dá, na verdade, abertura para que a gente venha a ser tentado em algumas áreas da nossa vida. Porque percebam, da mesma forma que o demônio, neste caso dessa possessão,
tentou matar o menino, utilizando até mesmo de lançá-lo ao fogo e à água, e não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era matar o menino, também o demônio não tem poder nenhum sobre nós. Ele não tem essa capacidade. Ele não está na alçada dele infligir um mal diretamente a nenhum de nós, pois todos nós somos filhos e filhas de Deus. Agora, quando nós, na nossa liberdade, nós abrimos brecha, nós abrimos espaço, nós abrimos a porta, aí sim, ele não perde tempo, entra e vai aprontar das suas. Porque o objetivo do inimigo, já falei aqui uma vez, não é nos ter, porque ele não está nem aí pra gente. O objetivo dele é infligir danos ao coração amoroso de Deus. E como isso também é inalcançável para ele utiliza de cada um de nós. Porque ele sabe o profundo amor que Deus tem por nós. Então nós não devemos abrir espaço ao demônio. Agora, temos as nossas inclinações, temos os nossos pecados, somos pecadores. Então, o primeiro ponto que a palavra nos ensina é: fuja das ocasiões que te levam a pecar. E o segundo ponto, oração. Jesus vem nos ensinar com muita clareza um dos caminhos para nos afastarmos do mal é por meio da oração. É necessário rezar. O próprio Cristo sempre estava orando. Então a gente precisa usar desse expediente. É uma verdadeira arma. Uma arma para a gente conseguir nos manter em pé, nós conseguirmos estar no caminho da graça, estarmos a caminho do Cristo e estarmos com Ele. E um outro ponto, para a gente fechar o Evangelho de hoje, é a coragem do Pai. E que nós possamos ter também essa coragem. Quando Jesus chega e apresenta para ele, mas tudo é possível para aquele que tem fé. Jesus também nos fala isso. Por que as coisas ainda não acontecem? Ainda não tens fé? E aí esse pai dá uma resposta que é uma resposta muito honesta. E eu acredito que seja algo muito próximo à nossa realidade. Ele fala: eu tenho fé. O primeiro ponto é esse, ele afirma: eu tenho fé, eu creio. Mas depois, olhando para si, reconhecendo a sua limitação, ele entrega até mesmo isto para o Senhor. E ele fala: mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, ele reconhece a sua pequenez, reconhece a sua necessidade do Senhor, reconhece que por ele não é possível. Que nós, no caminho junto ao Cristo, a gente possa também assim o fazer. Entregar todo o nosso ser ao Senhor e largarmos bem longe, se possível, a autossuficiência. Porque a verdade é que nós somos dependentes do nosso Senhor, do nosso Mestre. Por isso muitas vezes não conseguimos. Por isso não conseguimos de forma alguma sozinhos. Nós nos entregamos a Ele e também nesta entrega nós ofertamos a autoridade de Cristo sobre cada um de nós. Portanto, sem Ele, como a própria palavra diz, sem Ele nada podeis fazer. Que a gente viva essa fé em Cristo e essa coragem de se abandonar nele.
pois sabemos que dele provém todas as coisas e nós necessitamos dele para bem viver. Que nosso Senhor nos abençoe e nos dê esta graça de permanecermos com ele. E para isso nós te pedimos, querido Jesus, fica conosco, pois somos necessitados de ti. Amém.